Vamos falar sobre o livro de Êxodo. Você provavelmente já ouviu falar desse livro por causa da história épica de Moisés, tirando Israel da escravidão no Egito. Mas essa é só a primeira metade do livro. A segunda metade mostra Moisés dando os 10 mandamentos a Israel, com as instruções de como fazer uma tenda sagrada. Agora, aqui no meio, tem uma história que conecta essas duas metades, e tudo acontece ao pé de uma famosa montanha. Certo, então vamos começar lá do início. A primeira coisa que temos que lembrar é que estamos continuando a história de Gênesis. Isso, em Gênesis. Deus prometeu a Abraão que, por meio da família dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E Gênesis termina com a família de Abraão no Egito. Quando começa o livro de Êxodo, já se passaram 400 anos. A família cresce e vira o grupo de pessoas agora chamado de Israel. Mas tem um problemão. Os israelitas foram escravizados pelo rei dos egípcios, um cara chamado Faraó. Esse cara é péssimo. Ele é terrível. Ele desconsidera a humanidade deles e os escraviza brutalmente, e até manda matar os filhos meninos dos israelitas, jogando-os no rio Nilo. Ele quer acabar com esse povo. E ele é o pior personagem na Bíblia até agora. É aqui que encontramos uma mulher israelita que quer salvar seu filho. E então, ela o joga no rio, mas de forma segura, em um cestinho de junco. A filha do faraó encontra esse bebê e o cria como se fosse dela. Esse é o menino que cresce e se torna Moisés, o homem que vai resgatar Israel da escravidão. Então Moisés cresce, e um dia depois de muitos anos, ele tem um encontro muito doido com Deus, em que encontra um arbusto que está em chamas, mas não está se queimando. Deus fala no arbusto e nomeia Moisés como o homem que ele vai usar para libertar Israel. Então Moisés vai até o faraó para dar a notícia de que Deus quer que o seu povo seja livre. E o faraó ri dele com uma atitude tipo, quem é esse Deus Yahweh? Na verdade, ele fica tão ofendido com esse pedido que decide fazer os israelitas trabalharem ainda mais. Então, desanimado, Moisés volta para Deus e diz: escuta, esse plano não vai funcionar. Mas Deus repete a promessa de que ele vai resgatá-los. E na verdade é bem aqui que pela primeira vez na Bíblia ouvimos a palavra redenção. O sentido literal significa simplesmente comprar a liberdade de um escravo. Mas aqui Deus usa essa palavra para descrever o que ele vai fazer pelo povo escravizado de Israel. E Deus sabe que Faraó vai resistir, então ele manda 10 pragas diferentes, uma após a outra, como a transformação da água em sangue e o envio de todo tipo de infestações e doenças. Essas pragas são muito severas. Elas são severas, mas precisamos entender que a história as apresenta como atos de justiça divina contra um dos piores opressores na história da Bíblia. Todas elas têm o objetivo de resgatar essas pessoas escravizadas e derrotar os deuses do Egito. Tudo isso chega a um clímax na 10ª praga, em que Deus vai matar os filhos primogênitos de todo o Egito, em todas as casas. É bem pesado. Mas também é a reação de Deus pelo faraó ter matado todos os filhos dos israelitas. Agora, ao virar a página, de repente temos 2 capítulos compridos com instruções detalhadas, para basicamente servir um jantar festivo com uma receita de cordeiro. Mas esse cordeiro é super importante. Deus manda os israelitas escolherem um e prepararem para comer. E eles devem pegar o sangue dele e usá-lo para pintar o batente da porta de suas casas. E todos que estiverem naquela casa serão poupados dessa última praga. Então, essa refeição chamada de Páscoa comemora esse momento chave na história, quando Deus traz sua justiça sobre a maldade humana, mas também mostra misericórdia ao oferecer esse substituto. Essa praga final deixa o faraó irado e ele exige que Israel saia do Egito, o que é ótimo. Mas de repente, enquanto eles saem, o faraó muda de ideia. Ele mudou de opinião. Mas além disso, também lemos que Deus endurece o coração do faraó. Por que Deus faria isso? Bem, precisamos nos lembrar que várias vezes na história, o faraó já tinha escolhido endurecer seu coração. Então, a essa altura, o faraó não é apenas mau, ele se tornou monstruosamente mau. Até os próprios conselheiros dele acham que ele foi longe demais. Então, como Deus deveria lidar com uma forma tão extrema de mal? O que vemos nessa história é que Deus usa seu poder para atrair o mal para sua própria destruição. O faraó e seu exército são destruídos no Mar Vermelho, enquanto Israel atravessa para a liberdade. Depois disso, encontramos a primeira canção de adoração na Bíblia, quando as pessoas louvam a Deus porque ele as redimiu. E é nessa história que a palavra salvação é usada pela primeira vez, que significa simplesmente ser resgatado do perigo. Agora que eles foram salvos, poderíamos pensar que tudo vai ficar ótimo, mas a história muda rapidamente.
os israelitas começam a vagar pelo deserto. Eles estão cansados, com fome, perdidos. E você começa a pensar, o que Deus está fazendo? Para que eles foram salvos? E vemos a resposta a essa pergunta na próxima história, que conecta as duas partes desse livro. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.